Entretanto, por mais que ele tenha sido a língua principal, ele não é a única língua que nós encontramos no Antigo Testamento. Outro idioma que é extremamente falado para o povo de Deus, com o povo de Deus, é o aramaico. O aramaico, ele é uma língua que também nós vamos encontrar no Antigo Testamento. Isso vai ter uma característica importante. O aramaico, ele não é a língua que os hebreus inicialmente falavam. Ela é conhecida como a língua de Arã, ou a língua da Síria. E esse idioma, que é diferente do que o povo judeu fala, ele vai se tornar um idioma popular entre os judeus por causa daquilo que nós vamos chamar de cativeiro do povo de Judá em Babilônia. A gente sabe, como para quem já estudou a Bíblia e tem contato com essa história, que o reino de Israel, com a morte de Salomão, acabou tendo uma divisão entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte ficando com 10 tribos, na liderança de Jeroboão I, e o Reino do Sul ficando com a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, ficando tendo como capital principal a cidade de Jerusalém, e o Reino do Norte tendo como capital principal a cidade de Samaria. E a gente sabe que devido ao pecado do povo, Deus vai usar nações como meio de corrigir, trazer de novo o povo ao arrependimento. Para o Reino do Norte, a nação que Deus usa para corrigi-los é a Síria, e eles vão cair sob o domínio da Síria. E o Reino do Sul, que é Judá e Benjamim, vai cair já sob o domínio de Babilônia. E para quem já ouviu falar, a Bíblia diz que eles ficaram, melhor dizendo, cativos na Babilônia por um período de 70 anos. E isso vai se dar por causa do próprio pecado dele. Mas uma coisa interessante que é bom a gente entender é que Babilônia não fala hebraico. Então, esse povo vai ficar 70 anos tendo contato com uma língua que não é a língua materna deles. E não só isso, não só tendo contato, como enquanto eles estão por um período de 70 anos no cativeiro babilônico, muitos outros hebreus, judeus, vão nascer estando lá no cativeiro babilônico. E devido a esse período de tempo que eles estão lá, eles vão ter contato mais com o aramaico. E quando se cumpre os 70 anos do cativeiro babilônico, e Deus permite que eles voltem para a terra a qual eles pertenciam, eles vão voltar já com o aramaico sendo a língua mais falada por eles. É a partir daí, nós podemos entender melhor essa história lendo o livro de Esdra e de Neemias. A partir daí começa, por exemplo, aquilo que os judeus vão chamar de Targum, que é a leitura da Bíblia na língua original e a explicação da Bíblia na língua falada pelo povo. Por exemplo, nós vemos Esdra. Esdra lê a Bíblia em hebraico. Eu falo Bíblia, mas eram manuscritos e tal, mas a Bíblia em hebraico. E outros auxiliavam o povo explicando a Bíblia em aramaico. É pelo fato de eles terem contato com essa língua que ela se tornou a língua principal falada pelo povo de Deus. Inclusive, é a língua que Jesus, quando veio, falava. Jesus não falava o hebraico, apesar de ele ter alguma afinidade com o hebraico, mas a língua principal que ele falava era o aramaico. Por isso, nós vamos encontrar na Bíblia algumas partes da palavra de Deus escritas em aramaico. Por exemplo, para melhor nós entendermos isso, nós temos lá o livro de Daniel. Eu vou pedir para você folhear um pouquinho a sua Bíblia aí. Daniel, capítulo de número 2. Nós não vamos ler porque vai ser um pouquinho longo, mas só para você poder criar um mapa mental aí. Daniel, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 4. Se vocês lerem aí, vocês vão ver que a partir daqui começa uma espécie de carta, uma fala do rei assírio. A partir desse versículo de número 4 do capítulo 2 de Daniel, todos esses versículos seguintes são escritos em aramaico. Daniel abandona o hebraico, que é a sua língua materna, e começa a escrever em aramaico. E aí ele vai falar sobre algumas visões e alguns acontecimentos. Essa parte em aramaico vai até Daniel, capítulo de número 7, versículo de número 28. Daniel 7, 28, até o 28, nós temos o livro de Daniel em aramaico. A partir daí, ele volta a escrever o livro em hebraico. E isso é para a gente poder entender, que o aramaico é uma passagem, uma língua que também era utilizada pelo povo de Deus, porque eles retornaram do cativeiro babilônico falando essa língua. Não só isso, como Jesus também falava,
Nós temos, por exemplo, no Evangelho segundo escreveu Marcos, algumas falas de Jesus em aramaico. Né? Marcos, de certa forma, para tentar transmitir essa a proximidade com a língua que Jesus falava, ele vai usar algumas palavras em aramaico. Por exemplo, folheie novamente a sua Bíblia aí, por favor, no livro de Marcos, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 41. Aqui diz assim, Marcos 5:41. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Essa palavra, Talita cumi, a própria tradução da Bíblia já nos deu a explicação. Mas ela é uma palavra em aramaico, que significa menina, se levante. E isso mostra a língua que Jesus tinha familiaridade em falar no período que ele estava entre os seus discípulos. Marcos traz outras palavras, por exemplo, lá no capítulo 7. Capítulo 7, versículo de número 34. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, isto é, abra-te. Essa palavra Efatá significa abra-te, como já traz a tradução na Bíblia, mas é uma palavra em aramaico. Por isso, nós vamos entender que a Bíblia ela foi escrita em hebraico, o Antigo Testamento, com algumas partes em aramaico, e nós temos algumas palavras em aramaico nos evangelhos, que é porque Jesus falava essa língua, certo? Então essas são os principais idiomas que nós encontramos no Antigo Testamento. Já quando nós vamos para o Novo Testamento, a Nova Aliança, a língua principal que nós vamos encontrar aqui no Novo Testamento é o grego. Só que o grego ele tem uma característica que a gente podemos dizer que é bem semelhante ao português. Em que sentido? Vou explicar. Quando nós, que somos falantes de português, vamos estudar o português, nós percebemos que há um estilo de falar no português que é bem formal. Por exemplo, se você vê um juiz falando em uma audiência, você vai ver que ele usa um português bem formal, bem erudito, bem estudado. Só que assim como existe o português formal, existe o português falado na rua, que é aqueles vícios de linguagem que nós temos, que é natural. Por exemplo, eu também não sou um expert em português e às vezes sai um nós ao invés de nós. Ou seja, o português ele tem essa característica de ter aquele português formal, de alguém que estudou bastante em situações específicas, e tem aquele português que nós falamos na roda dos amigos, no ambiente familiar, no trabalho, que às vezes não é tão formal. O grego, que foi a língua que o Novo Testamento foi escrito, também tem essa característica. Existe o grego, que é aquele grego formal, aquele grego erudito, aquele grego usado nas literaturas mais profundas, e existia aquele grego que é chamado de o grego koiné. O que é o grego koiné? É o grego popular. Era o grego que as pessoas falavam enquanto andavam na rua, quando iam comprar, quando iam vender. É o grego que se falava dentro de casa, nas rodas dos amigos. E a Bíblia, o Novo Testamento mais específico, foi escrito nesse grego, o grego popular. Aí você entende a beleza das formas que Deus usa para transmitir a sua palavra, né? Ele usa de inspiração nos autores para que eles escrevessem em uma língua extremamente popularizada. Porque quando você fala o grego formal, você alcança apenas uma classe social, aqueles que têm contato com o grego formal. Quando você fala no grego popular, o koiné, você alcança todas as classes sociais, porque você consegue falar para o estudado e consegue falar para o leigo. Por isso que a palavra de Deus tem essa beleza. Deus quer ser acessível. Deus se tornou acessível. E isso é importante para a gente começar a valorizar. Um Deus que quer ser acessível nos deu o privilégio de conhecer a palavra dele e de ter acesso à palavra dele, principalmente o privilégio que nós temos de ter a palavra de Deus na nossa língua materna, né? E o grego ele vai se popularizar por causa de um imperador muito famoso e conhecido que talvez até vocês conhecem. Já deve ter estudado em história. Se você não estudou história, vai chegar, né? Porque uma hora ou outra a gente toca nesse assunto quando nós estudamos histórias. É um imperador chamado Alexandre o Grande. Alguma familiaridade? Não sei. Não sei se tem, né? Conheço algum Alexandre? Acho que não. Então, esse imperador, ele vai ser responsável por propagar aquilo que nós chamamos de cultura helenística. Essa cultura helenística, naquela região ali do
pegando uma parte da Ásia, ali onde é a atual Turquia, até uma parte da Europa, ele vai propagar aquilo que nós chamamos de cultura helenística. Essa cultura não só vai popularizar o grego como língua falada em várias nações, como também vai popularizar uma cultura mais mística, mais mista também, mística e mista. Porque é por esse motivo, por exemplo, que nós vamos ver o povo, alguns eruditos judeus, substituírem o aramaico e o hebraico pelo grego, exatamente por causa dessa fluência da cultura helenística que também alcançou o povo de Judá, mais especificamente o povo lá hebreu. E isso vai ser importante porque é através dessa língua, que é o grego, que vai surgir uma das traduções da Bíblia que vai se tornar importantíssima para a popularização e a propagação da palavra de Deus no meio do povo, no meio de várias línguas e etnias. É uma tradução que é conhecida como Septuaginta. A tradução Septuaginta significa 70. Qual é a história da tradução? A história vai dizer que, com o intuito de agradar um rei chamado Ptolomeu II, um sumo sacerdote chamado Eliezer vai convidar 72 eruditos judeus, doutores em hebraico, doutores em grego, e vai pedir para que eles façam uma tradução da Bíblia do hebraico para o aramaico, do hebraico para o grego. Essa tradução vai ser conhecida como a tradução dos 70, ou Septuaginta. E ela vai ser importante por quê? Porque através dela nós teremos uma popularização da palavra. Já que eu disse que várias regiões estavam falando em grego, quando você pega a Bíblia do hebraico e agora você tem ela no grego, isso possibilitou que muitas outras nações e povos tivessem acesso a essa palavra. E através dessa tradução grega, chamada de Septuaginta, nós tivemos muitas outras traduções. Por exemplo, uma grande tradução que vai ser importantíssima para a propagação da língua da Bíblia em várias línguas é a chamada Vulgata Latina, que é a tradução da Bíblia para o latim, que vai ser feito por um bispo. E através dessa tradução, a Bíblia vai alcançar muitas outras línguas. Por exemplo, a palavra Vulgata significa vulgar mesmo, popular, né? Inclusive, é a Bíblia até hoje utilizada pela Igreja Romana, né? Que não é a versão que nós usamos. Mas vai ser uma tradução tão importante que através dessa versão de Bíblia nós vamos ter muitas outras traduções. E não só facilita o processo de tradução, como também possibilitou o estudo mais detalhado das Sagradas Escrituras, certo? Então, esses são os 3 principais idiomas que nós vamos encontrar na Bíblia: o hebraico, o aramaico e o grego koiné, que é o grego popular. Eu acho que eu já dei para você conteúdo suficiente para você responder a primeira questão, não é? Em que idioma a Bíblia foi escrita? Então, agora você, com as suas palavras, vai transcrever essa questão em uma folha, um caderno, ou notebook ou tablet, para quem estiver usando, e você vai usar as suas palavras para responder essa pergunta, certo? Como prova de que vocês estão fazendo isso, eu vou lançar outro desafio. Vocês vão tirar foto dessas perguntas, ou de você estudando aonde você estiver. Se você estiver vendo na TV, tira uma foto da TV. Se você estiver estudando usando o celular, depois você tira uma foto do estudo bíblico que você está fazendo, respondendo as questões, e você vai postar no seu Instagram e vai marcar o @ do debate, certo? Combinado? E não se esquece de deixar um comentário aí também sobre a aula, esse feedback necessário. Tudo bem?